Musculação para adolescentes. Pode, não pode? Eles querem o corpo sarado, né? Mas em vez disso podem se machucar e feio. Para evitar dor e lesão, é preciso apostar no acompanhamento. Nas academias está o reflexo de que são os jovens os que mais procuram a musculação para definir o corpo e ganhar massa muscular. Nesta aqui, por exemplo, a maioria dos alunos tem entre 14 e 20 anos. E eles provam que não estão de brincadeira e pegam pesado nos exercícios. Os jovens estão buscando muito a parte estética, pouco a parte de saúde, né? Então a gente tende a buscar essa conscientização deles para vir buscando uma qualidade de vida, uma saúde boa e, consequentemente, a estética vem por consequência do trabalho. Marcos passou por isso. Aos 14 anos, sentiu os efeitos da musculação sem a ajuda de um profissional. A matemática dele era assim: suplementos alimentares mais carga pesada, menos descanso. O resultado veio rápido. Eu fiquei empolgado com o desenvolvimento que eu já tinha alcançado. Aí acreditava que quanto maior o peso, maior a quantidade de peso que eu vou fazer a cada exercício, melhor seria. Mas aí foi aparecendo dores no pulso, nas costas, e não foi tendo mais condição de fazer com aquela carga. Após esse ocorrido, eu peguei meio que um trauma pela academia, porque me prejudicou durante 2 meses esse problema na mão. Foi a pior parte da academia, foi o problema na mão. Após 3 anos longe da academia, Marcos voltou e aprendeu a lição. Estou pegando mais leve para não poder machucar mais uma vez, né, e ficar muito tempo parado. É engraçado que hoje na academia até brincam comigo, falam que em vez de eu fazer musculação, estou fazendo até fisioterapia. Laura tem 16 anos, faz musculação e esteira 6 vezes por semana e não dispensa orientação. Os 2 anos de esforço e disciplina compensaram. Ela emagreceu 16 quilos. Quanto mais você vai querer emagrecer rápido, menos resultado você vai ter. Não vai te adiantar nada você fazer um exercício correndo, achando que você vai emagrecer no outro dia. Depois de meses que aparece o resultado. Então tem que ser uma frequência. E para não correr riscos, quais são as dicas? Nesse exercício, o aluno está fazendo exercício de tríceps, né, que a gente trabalha o braço, e ele está errando aqui, afastando a coluna do apoio do banco. Teoricamente aqui ele está forçando mais a coluna, porém ele está executando o exercício de forma correta, numa velocidade que trabalha bem a musculatura sem forçar. A gente pede para ele manter o corpo mais apoiado no banco e executar o movimento da mesma forma, que assim ele tem um exercício mais completo, evitando o risco de lesão. Músculos bem definidos e nada de gordura. Não foi fácil para Priscila chegar até aqui. Foi preciso muita dedicação e seriedade. E uma conclusão. Isso é o que você pode. Cada pessoa tem sua genética, respeitar o seu biotipo também. E se às vezes há exagero na academia, a mesa nem se fala. Erros como, por exemplo, tirar o carboidrato e apostar apenas na proteína. Nós vamos ao vivo com a repórter Aline Fonseca. Oi, Aline, como é que deve ser aí então a alimentação dos jovens que querem fazer musculação? Há alguma dica? Olha, são várias, viu, Mônica? Boa tarde a todos. Bom, o jovem por si só, ele já está em fase de crescimento que exige uma alimentação bem adequada. Agora, aquele que faz musculação, que queima mais calorias, mais energia, tem que se preocupar ainda mais. Mas não basta apenas comer mais vezes durante o dia, é preciso se alimentar corretamente. Quem vai nos explicar como é a nutricionista Karina Cândido dos Santos. Bom, quando se fala em resultados rápidos, a primeira coisa é querer eliminar os carboidratos, o que é um perigo, não é isso? Isso é verdade. E dar foco nas proteínas. A gente precisa prezar por uma alimentação balanceada, onde deve conter carboidratos, proteínas e lipídios. A gente deve prezar pelos carboidratos porque é a fonte de energia para o nosso organismo. Se eu tiro os carboidratos da minha alimentação, eu vou estar utilizando as proteínas como fonte de energia e ela não vai ter a função construtora, né, para o fortalecimento e crescimento da massa muscular. Então vamos lembrar, então, quais alimentos nós podemos encontrar esses nutrientes?
Nas proteínas, nas carnes, leites e derivados também, nos carboidratos, através das massas, dos pães, dos tubérculos também, a gente pode estar incrementando na alimentação e dando esse suporte e aporte também. Quando nós falamos de musculação, resultado rápido, uma dica comum é quanto tempo após ou antes, né, dessa atividade física deve se alimentar? Antes, até umas 3 horas, 4 horas, com alimentos integrais, para dar esse suporte de glicose, de glicogênio, para estar realizando essa atividade física. Depois da atividade física, o mais rápido e até no máximo de 2 horas, com frutas, sucos e tubérculos, até uma batata amassada, por exemplo. Isso que todo mundo pode ter em casa. E onde que entra aí o arroz e o feijão, que é o comum, né? Nas principais refeições, né, em forma dos carboidratos, né, que são a base mesmo da pirâmide. Então, além dos carboidratos, em forma de arroz, feijão, as proteínas, não devemos esquecer das frutas, legumes, né, vitaminas e sais minerais, que são muito importantes também. Lembrando do cálcio, do ferro, do zinco, que dão um suporte também nesse crescimento e desenvolvimento. Muitas pessoas, geralmente, quando querem um resultado mais rápido, têm o hábito de trocar a alimentação por suplementos alimentares. Qual o risco? Bom, a longo prazo, eu posso estar levando a uma sobrecarga renal, a uma sobrecarga do fígado também. Então, isso deve ser muito bem avaliado, deve ter uma avaliação clínica, ser feito um levantamento do inquérito alimentar para ver as quantidades e como esses suplementos devem ser utilizados. E é bom lembrar que meninos e meninas têm metabolismos completamente diferentes e também tem que ter diferença nessa alimentação? Sim. As meninas, por causa do estrógeno, já tem um acúmulo de gordura diferente. Os meninos, por causa da testosterona, né, já desenvolvem uma massa muscular. Então, a alimentação das meninas é mais caprichada em legumes, frutas. Dos meninos também, esse aporte de vitaminas e mais carboidratos e proteínas. Para encerrarmos, uma alimentação inadequada junto com excesso de atividade física pode causar vários problemas da saúde, inclusive no desempenho sexual. Isso já é um alerta? Inclusive, além dos macronutrientes que nós falamos, né, dos carboidratos, das proteínas, até dos lipídios, a gente deve atentar para o cálcio, para o ferro e para o zinco. Está incluindo na alimentação o zinco também, que é primordial, né, muito importante no desenvolvimento e na maturação sexual. Se eu não implementar, né, no cardápio, na alimentação, eu posso estar comprometendo essa maturação sexual aí. Obrigada pelas informações. Então está aí, Mônica, verão está aí, quem não quer ficar bonito, não? Então concilie uma boa alimentação e, é claro, atividade física. Obrigada, Aline, obrigada, Karina. A Karina também, sem dúvida, uma dica importantíssima, né? Agora, o que boa parte dos jovens quer é ganhar músculo, ficar forte. E aí vão pegando muito peso na academia. Agora, como conseguir isso sem correr risco? Agora a gente vai falar com o Ricardo Feller, que está numa academia em Uberlândia. Ricardo, quais são as dicas aí, então, para ficar forte sem correr risco? Olá, Mônica, bom dia a você, bom dia aos amigos que acompanham o Bem Viver. Você falou em ficar forte, né? O jovem quer isso, logo cedo, né? Quem vai nos dar essas dicas é a educadora física Vanessa Oliveira. Vanessa, o jovem ele é meio apressado, geralmente, né? Tem uma idade mínima, respeitar a questão da evolução do corpo para começar a malhar? Olha, uma idade mínima não tem, mas é importante respeitar, pelo menos começar com 12 anos e dentro de uma proposta que ele tenha total segurança, então um profissional especializado na área do treinamento para que ele faça um treinamento que seja adequado para a sua idade. Quando eu tinha meus 16 anos, na verdade faz pouco tempo isso, eu comecei a malhar nessa época e eu lembro, o pessoal falava que a malhação muito cedo atrapalhava o crescimento. Isso é lenda ou tem algum fundamento? Depende do tipo de malhação. Se você malhar fazendo com que tenha muita sobrecarga, muito volume de treinamento, isso pode ocasionar algum problema, sim. Mas se for um treinamento adequado, que tem um profissional especializado, que vai estar do seu lado, que vai te orientar em relação ao número de séries que você vai realizar, em relação ao número de repetições que você vai realizar, a sobrecarga que você vai utilizar, isso não vai ter nenhum problema, não.
Vanessa, fugindo um pouquinho da questão da malhação, também envolvendo a malhação, mas aí também a caminhada. O Rivaldo, que participou do primeiro bloco, lá de Uberaba, ele quer saber quanto tempo gasta malhando ou andando para perder as calorias de um prato de 500 gramas, o prato com arroz, feijão, salada e bife. Dá para saber mais ou menos quanto tempo ele tem que malhar? Olha, um prato desse provavelmente vai ter em torno de 800 calorias, né, dependendo como ele foi feito. Porém, a gente, para perder 1 quilo de gordura, a gente tem que gastar 7.700 calorias. Um prato desse, para ele gastar mais ou menos 800 calorias, num ritmo de caminhada, que eu não sei qual que é o ritmo dele, ele vai ter que fazer aí 1h30, 2 horas de caminhada. Tá certo, Vanessa. Obrigado pelas informações. O Rivaldo perguntou lá de Uberaba, né? Então é melhor pensar até antes de comer. Mônica, eu volto com você. Obrigada, Feller, mas tem aí que ter um equilíbrio e bom senso, né? Sem dúvida nenhuma, e o Rivaldo vai aí com certeza caminhar. Que tal estar no mural do Bem Viver? Aqui, ó, tua foto aqui bem nesse mural. Então mande pra gente uma foto do Natal que marcou a sua vida. Pode ser uma festa em família, um Natal viajando ou quem sabe até ajudando outras pessoas. Mande agora, anote o e-mail bemviver@tvintegração.com.br. Quero ver sua foto aqui, ó, a partir da semana que vem, tá? Curta bem o seu fim de semana, equilíbrio, bom senso e alegria acima de tudo. Bem Viver volta no próximo sábado. Tchau, bom fim de semana.